Ara. Então, olha, boa tarde a todas. Em nome da APF e dou-vos as boas-vindas a este projeto no âmbito da pandemia e os rastreios. Para quem não me conhece, sou Amália Pacheco, atualmente presidente da APF Algarve e abraço este projeto desde há muito tempo e quero que este projeto seja um projeto de grande continuidade e que aqui no Algarve a gente esteja presente, ajudando os mais novos a novos projetos, a novos webinars e a novas reuniões. A APF tem como objetivo muito apoiar a formação e a disseminação de conhecimentos e este é um conhecimento que eu quero partilhar convosco, com todas, e dar-vos um abraço muito grande e dizer que contem com a APF, contem connosco para aquilo que vocês quiserem dinamizar. Falarmos no âmbito da pandemia e no Covid-19, falarmos em rastreios, falarmos na gravidez e na mulher é importantíssimo. Por isso, não me querendo alongar, sejam bem-vindas, desfrutem e deem os vossos conhecimentos a quem vos estiver a ouvir durante esta hora e meia. Contem comigo, um abraço grande a todas. Bem-ajam por participarem neste fórum, neste webinar. Bem-ajam. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Diana Almeida. Sejam todos muito bem-vindos. Agradeço à APF a excelente iniciativa, uma iniciativa que prima pela atualidade das temáticas tratadas e preza a saúde da mulher como valor a manter, apesar da pandemia e dos seus desafios. Esta ação é também um reflexo da doutora Amália Pacheco, que aproveito para saudar e a quem agradeço o convite, em meu nome e em nome das minhas colegas. Sendo ela uma eterna entusiasta da formação e da inovação, estas vertentes ela tem desenvolvido na APF como se traduz nos eventos que têm vindo a acontecer. O nosso encontro é então fruto do seu trabalho, por isso muito obrigada. E agradeço às minhas colegas de tertúlia, que graciosamente aceitaram o meu convite e sugestão de participação. Amigas, companheiras de tantas lutas, obrigado pela vossa presença, por tirarem este bocadinho para estar aqui connosco. E obrigado também pela experiência que trazem e que vai enriquecer com certeza a nossa conversa. E entre as minhas excelentíssimas colegas temos a doutora Diana Bernardes, que é assistente-geral de Medicina Geral Familiar no SF Terra Mar, Centro de Saúde de Lolé. Continuando as apresentações, a doutora Vera Mourinho, assistente de ginecologia e obstetrícia, minha colega no Centro de Diagnóstico e Terapêutica Pré-Natal, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro. A enfermeira Ana Bruno, que também colabora connosco, é especialista em saúde materna e obstétrica e trabalha connosco no Centro de Diagnóstico e Terapêutica Pré-Natal, no Centro Hospitalar Universitário do Algarve, Unidade de Faro. E a imprescindível doutora Joana Prudêncio, que é a nossa psicóloga clínica e da saúde, que trabalha também no Centro Hospitalar Universitário do Algarve. Então vamos começar. Esta tertúlia tem como nome Pandemia Covid-19, o que mudou nos rastreios da gravidez. Isto tem como objetivo chegar até todos não só profissionais, mas também utentes. E, portanto, desse ponto de vista, o que nós pretendemos é abordar o tema do ponto de vista pragmático, com base nas nossas experiências e naquilo que foi manter os rastreios da gravidez no meio de uma pandemia que nos apanhou a todos um bocadinho de surpresa. Eu não sei quanto a vocês, mas quando eu ouvi falar em Covid-19 achei que era, pronto, como a gripe H1N1, que apareceu, passou e andou e foi andando e correu tudo muito bem. E depois de repente não, estamos todos aqui parados ao fim de um ano, onde nunca acharíamos que iríamos estar neste momento. Portanto, mantenham-se connosco. Vai ser uma conversa que pretendemos animada e descontraída. E vamos então começar com a doutora Diana Bernardes, que nos vai falar um bocadinho brevemente sobre as recomendações em vigor para os rastreios da gravidez e partilhará também connosco um bocadinho da sua experiência ao longo deste tempo. Doutora Diana? Olá, boa tarde. Obrigada, doutora Diana Almeida, obrigada, doutora Amália, e obrigada à EPF pelo convite para estar aqui hoje. Sem dúvida um tema que é muito importante e que deve ser discutido, porque por vezes podemos até desvalorizar ou não pensar
no impacto que a Covid-19 teve no seguimento da gravidez e em toda a dinâmica familiar e dinâmica da própria alteração na família que ocorre quando acontece uma gravidez e nasce uma criança. Neste sentido, eu vou falar um bocadinho brevemente sobre aquilo que é o rastreio ou o seguimento normal da gravidez de baixo risco, que é aquela que nós seguimos nos cuidados de saúde primários e, portanto, no centro de saúde, e para tal nós temos, de facto, orientações. Temos um programa que foi lançado em 2015 pela Direção-Geral de Saúde e que nos dá algumas orientações no sentido de uniformizar portanto, os nossos procedimentos e as nossas atitudes. Este programa, vou tentar pôr aqui, penso que já está para toda a gente ver. Portanto, é o Programa Nacional para a Vigilância da Gravidez de Baixo Risco, é um programa extenso, fala sobre várias coisas. Eu tentei resumir aquilo que seria o mais importante neste momento e para aquilo que nós estamos a falar hoje, está bem? Portanto, logo das primeiras coisas que aparecem neste programa é precisamente a questão da integração do parceiro ou do companheiro ou do outro progenitor neste acompanhamento e neste seguimento da grávida, e como é importante que este seguimento seja feito para o casal e para os dois. E, portanto, isto é uma coisa que é importante e nós devemos fomentar esta situação quando possível, de forma a que toda a família, não é? E, portanto, o casal possa ser alvo da nossa intervenção e do nosso rastreio, está bem? Depois, em relação à vigilância durante a gravidez de baixo risco, ela é de baixo risco enquanto não forem detectadas algumas situações que possam colocar em risco tanto o feto como a própria mãe, e é por isso que nós fazemos esta vigilância também. Ela não existe só por acaso, existe porque há situações que podem ser detectadas atempadamente e que, quando geridas, levam a que no final da gravidez possa haver uma criança perfeitamente bem. E, portanto, esta vigilância passa pelos cuidados pré-natais, que têm muito a ver, pronto, com os rastreios que nós fazemos durante a gravidez, nomeadamente os rastreios analíticos, os rastreios ecográficos, mas também a educação para a saúde, não é? Portanto, isto é uma oportunidade-chave na vida da mulher para intervir em alguns hábitos e estilos de vida saudáveis, nomeadamente aqui, por exemplo, a pensar no tabagismo, que é uma das alturas em que as mulheres estão mais propensas a aceitar a cessação tabágica, por exemplo, e, por outro lado, a preparação para o parto e parentalidade, que não cessou com a pandemia Covid-19, e é importante esclarecer isto, também continua a haver preparação para o parto e parentalidade, também adaptado a esta nova realidade que temos e que agora é feito como nós estamos agora a fazer isto, portanto é feito online através destas plataformas, de forma a poder ajudar os pais nesta nova fase, nesta transição dentro da família. Depois, para que eu já falei um bocadinho sobre quais são os objetivos da vigilância, nomeadamente a identificação de potenciais situações que ponham em risco tanto a gravidez como a saúde da mulher ou do feto, e, portanto, quando estas situações acontecem, nós devemos referenciá-las aos cuidados de saúde secundários, não é? Que depois falará a doutora Vera Mourinho e também a enfermeira Ana Bruno, e que recebem com muito gosto as nossas grávidas e acompanham da melhor forma possível, e, portanto, nesse aspecto é muito importante não deixarmos de fazer esta vigilância durante a gravidez, está bem? Mais uma vez, reforçar aqui um bocadinho a questão de, na vigilância pré-natal, eles reforçarem sempre que deve ser promovida a participação do outro progenitor. E isto é importante porquê? Porque atualmente
com a pandemia Covid-19 e com as limitações que a maior parte dos serviços de saúde têm em termos de espaço, peço desculpa, em termos de espaço de gabinete e tudo isso, não é possível nós termos mais do que uma pessoa na consulta. E isso inclui as grávidas também. E, portanto, neste momento, o outro progenitor sente-se um bocadinho não, completamente excluído deste seguimento e desta vigilância. E isto traz consequências que depois também irão ser faladas um bocadinho pela doutora Vera e mais esclarecidas pela doutora Joana, mas que é uma situação que nos deve deixar alerta e é uma coisa que devemos ter todos em mente quando estamos a fazer o acompanhamento da grávida, que é importante, mesmo que o outro progenitor não esteja, tentar sempre falar dele e tentar perceber como é que o outro está a viver esta experiência, de forma a poder, de alguma forma, ajudar a grávida em casa com esta situação, não é? Depois, em relação à periodicidade das consultas, e que é uma questão que agora se coloca muito, quantas vezes é que devem ir à consulta, quantas é que não devem, isto é aquilo que está preconizado atualmente, portanto, a primeira consulta deve ser precocemente, preferencialmente nós costumamos ali entre as 7 e as 8 semanas marcar a primeira consulta, mas ela deve ser feita no máximo até às 12 semanas de gravidez, e já vão perceber porquê e está relacionado com os rastreios a fazer nesta primeira fase. Depois, as consultas pré-natal, após a primeira consulta, variam consoante a idade estacional da grávida e é importante perceber que também podem variar de acordo com o plano que nós estabelecemos com a grávida no início. Portanto, a primeira consulta também é importante para perceber quais são as expectativas daquela grávida em relação à sua vigilância, quais são os receios, se existem situações que até nem são situações que possam levar a uma referenciação hospitalar, mas que podem ser um fator de maior stress ou de maior preocupação para a grávida e, portanto, neste sentido, esta periodicidade das consultas deve ser revista caso a caso, portanto, grávida a grávida, está bem? Depois, nas intervenções, peço desculpa, isto está um bocadinho grande, pois não se vê a parte de baixo. Estas intervenções que eu estou a falar têm a ver então com os tais rastreios que já tinha mencionado anteriormente, os analíticos e os ecográficos, não é? Que são rastreios, lá está, para identificar potenciais complicações, mas estes rastreios têm que estar sempre associados a intervenções na educação para a saúde, não é? E, portanto, se existem complicações que nós sabemos que podem acontecer durante a gravidez e que podem ser prevenidas, nomeadamente uma diabetes estacional, uma hipertensão, portanto, e perceber como é que está a ser a gravidez para aquela pessoa, que hábitos é que ela tem durante a gravidez, em termos de alimentação, em termos de exercício, portanto, tudo isto pode ser motivo de intervenção e podemos, de facto, muitas vezes só desta forma prevenir algumas situações que podem acontecer durante a gravidez, está bem? Depois, em relação aos tais rastreios analíticos e os rastreios ecográficos, isto é só para terem uma ideia de quando é que eles devem ser feitos e, como eu estava a dizer há pouco, a ecografia do primeiro trimestre, que é uma ecografia extremamente importante, ok? É para fazer entre as 11 semanas e as 13 semanas e 6 dias e, portanto, se a grávida nos chega com 11 semanas à consulta, vai ser muito difícil nós conseguirmos que ela faça esta ecografia em tempo útil. E, portanto, é importante que as pessoas tenham noção que quando estão a tentar engravidar ou se suspeitam que estão grávidas e fazem um teste e ele vem positivo, devem tentar sempre marcar ou agendar com a enfermeira do centro de saúde preferencialmente. Isto porquê? Porque marcar diretamente consulta às vezes pode também não correr bem, porque pode acontecer que a consulta seja marcada para um período que já não é o adequado, ou pode ser adequado por ser já muito tardio ou até por ser demasiado precoce. E, portanto, aqui a importância da consulta de enfermagem
é extrema, ou seja, indo à senhora enfermeira, ela vai logo fazer uma avaliação inicial, vai verificar a data de última menstruação e, portanto, vai conseguir orientar a grávida e orientar o administrativo ou administrativa do centro de saúde ou da unidade de saúde, de forma a agendar a consulta no período mais adequado. Okay? Em última análise, falam diretamente connosco e nós orientamos a situação. E, portanto, fazer aqui esta ressalva, porque normalmente depois os rastreios do segundo trimestre e do terceiro trimestre, nessa altura as grávidas normalmente já estão em seguimento e não é muito difícil nós conseguirmos o cumprimento dos mesmos. Mas é fazer esta ressalva para a questão do primeiro trimestre. É importante que não deixem passar demasiado tempo, ok? Depois, fazer aqui dar aqui algum relevo à intervenção a nível da saúde mental e dos fatores psicossociais durante a vigilância da gravidez. Portanto, as intervenções que existem a nível do Programa Nacional de Vigilância da Gravidez de Baixo Risco são inúmeras, mas eu destaco estas neste momento por aquilo que já falei anteriormente e que vai ser subejamente mencionado pelas minhas outras colegas, e que é o facto de a grávida estar muito limitada no seu acompanhamento durante a vigilância e o seguimento da gravidez. E, portanto, é importante nós percebermos qual é o impacto que isto está a ter na saúde mental da grávida, ok? É importante perceber se isto é uma causa de stress. Muitas vezes, e uma grande preocupação que elas têm, por exemplo, é a questão do parto, se vão ser acompanhadas ou não. E, portanto, tudo isto é importante ao longo do seguimento, nós tentarmos intervir nestas questões e ir percebendo como é que a grávida está a vivenciar esta situação de uma gravidez no meio de uma pandemia e com as limitações que temos atualmente. Em relação àquilo que tem sido o nosso funcionamento, deixa-me lá ver se eu consigo cancelar isto. Não sei se cancelei, mas da partilha. Em relação àquilo que nós estamos a fazer neste momento. Portanto, eu, como é óbvio, posso falar da realidade da minha unidade de saúde, do SF Serra Mar. Tenho a perfeita consciência de que isto está a ser muito diversificado em diferentes unidades de saúde, e isto também se deve muito ao facto de a situação epidemiológica ser bastante diferente de concelho para concelho. Eu penso que isto também interfere muito depois na vigilância e no seguimento que nós fazemos. Nós tentamos sempre que a primeira consulta seja presencial e que a grávida lá vá ter connosco, até porque é aquela consulta em que nós vamos perceber quais são as expectativas e vamos fazer o plano, digamos assim, do que será a vigilância da sua gravidez. E muitas vezes vamos percebendo se ela está disponível ou não para este tipo de atendimento à distância, não é? No nosso caso, o único atendimento à distância que temos é por telefone, portanto será uma consulta telefónica. A minha experiência diz-me que a maior parte das grávidas aceita bem, não tem não vê grandes inconvenientes nessa situação. Têm às vezes um bocadinho mais receio naquela fase pré-movimentos fetais. Portanto, a partir do momento em que conseguem sentir o bebê mexer, sentem-se mais sossegadas, digamos assim, de não irem ter connosco, porque como conseguem sentir o bebê mexer, ficam mais sossegadas que à partida. Devem se eles estão bem, não é? Exatamente, não é? Eu penso que será um bocadinho por aí. Nós tentamos fazer consulta, e temos feito consulta presencial em quase todas as situações, principalmente naquela fase entre as 16 semanas e as 30 semanas, podemos fazer algumas consultas telefónicas, nomeadamente, por exemplo, entre a ecografia do segundo trimestre e as análises do segundo trimestre, em que se calhar não se justifica a grávida vir presencialmente ter connosco só para nos mostrar a ecografia. É disponibilizado sempre o e-mail da unidade, elas podem enviar e-mail com dúvidas, podem enviar e-mail com os resultados dos exames, com alguma questão,
e é sempre, nós tentamos sempre em tempo útil dar resposta, portanto contactamos telefonicamente para tentar esclarecer a situação e portanto eu acho que uma das formas de salvaguardar esta ausência na consulta presencial é termos um canal de comunicação aberto que funcione, e isso é importante. Também temos o nosso contacto telefónico direto da unidade, que na maior parte das vezes funciona, mas temos a questão da limitação do número de linhas disponíveis e, portanto, se andamos a telefonar aos utentes, acabamos por limitar depois, muitas vezes, a capacidade de eles nos contactarem telefonicamente. E, portanto, quando é possível, o e-mail é sempre o contacto preferencial e nós damos sempre resposta às solicitações que nos são feitas. E é isto um bocadinho que nós estamos a fazer. Mas lá está, isto é visto sempre situação a situação e sempre dentro daquilo que é possível, não só pelas condições que a própria pessoa pode ter em termos de conseguir fazer uma consulta telefónica, não é? Como às vezes o receio que a própria grávida tem em se deslocar presencialmente ao centro de saúde. Felizmente não temos tido muito essas situações. Parece-me que neste momento as pessoas já se sentem confiantes na segurança de se deslocarem ao centro de saúde, não é? Portanto, e aí temos essa vantagem e vamos conseguindo fazer isso. Mas lá está, isto é a experiência que nós temos neste momento, pode não ser a experiência em todos os sítios, é como eu digo, e também depende muito da situação epidemiológica local, não é? E, portanto, quando o número de casos é muito elevado, devemos resguardar as grávidas. Quando nós sugerimos uma consulta não presencial, não é para nossa vantagem, não é para nosso... não é por nós, é por elas, e principalmente para reduzir o risco de uma possível infecção por Covid, não é? E, portanto, é nesse sentido que nós fazemos estas sugestões. Agora temos um bocadinho de tudo. Temos aquelas que têm medo de ir e aquelas, não é? Acaba por ser os dois extremos. E aquelas que já perderam o medo de todo, porque já Sim, estamos nisto há um ano e passou as que têm medo. coisa da novidade. Também. E, portanto, também é importante, quando falamos com elas, reforçar sempre as medidas de proteção, as medidas de segurança, não é? E, portanto, ter sempre estas atenções. Perderam? Não. Não, já está. Termos aí atenção a estas questões todas, portanto é importante, e até às vezes as situações em que temos grávidas com familiares que têm Covid e que podem estar numa situação mais complicada, e, portanto tudo isto nós temos que tentar gerir e dando resposta a cada solicitação. Entretanto, os nossos participantes, se quiserem colocar questões, basta fazerem-nas no Q&A, que está no final, na barra de baixo do programa. Eu achei interessante, quando disseste, Diana, que o acesso inicial pode ser através da enfermeira. Isso é muito engraçado, porque olha, eu não tinha essa noção e provavelmente, não sei se as senhoras têm todas essa percepção, porque realmente é uma forma muito mais fácil de chegarem até terem um contacto com o centro de saúde informando que estão grávidas e de organizar a vigilância. Isso é uma coisa habitual? Achas que é transversal a todos os centros de saúde? Não é transversal, penso que não. Na unidade onde eu estava antes de abrirmos a nossa USF foi uma luta para conseguirmos que de facto isso acontecesse, pelo menos para nós, não é? Para as minhas colegas e para mim. E a partir do momento em que abrimos a USF é uma coisa que nós temos lutado para que seja cumprida ao máximo, porque é assim, as nossas agendas são sempre o caos, nem sempre temos vagas, e a verdade é que uma grávida que precisa de uma consulta, de uma primeira consulta, não vai deixar de ter consulta só porque nós não temos uma vaga, ela vai se inventar de alguma maneira, se não for naquele dia que é suposto, a gente vê no outro dia, e portanto nós tentamos ao máximo que isso aconteça. E é importante, por isso é que eu estou a passar esta mensagem, porque mesmo que isto não seja uma situação que acontece com frequência nas outras unidades de saúde, quem nos está a ouvir, se passar esta informação às pessoas que conhece, é importante, porque normalmente a enfermagem é sempre mais fácil de aceder
do que o médico. É sempre mais fácil chegar ou à enfermeira ou ao enfermeiro do que a nós. Mas Não é? olha, Diana, há noutras unidades de saúde isso tem acontecido, pelo menos o feedback que tenho tido Boa. de algumas grávidas minhas, não é? Uhum. É que a primeira pessoa de referência no centro de saúde é a enfermeira de família, não é? A enfermeira de Exato, referência, claro. não é? Quando precisam de alguma coisa, nem que seja a história da receita médica ou qualquer coisa que seja necessário, pronto, estou a falar com o médico alguma questão que surja mesmo durante a gravidez, muitas das vezes elas dizem que vão recorrer à enfermeira e parecem tranquilas em relação a isso, que é uma prática comum em mais alguns sítios. Isso é bom. Talvez por ser nas USIFs, talvez faça diferença em relação às UCSPs, não é? Faz alguma. Apesar de que, se calhar, em algumas UCSPs as pessoas estão mais habituadas a contactarem diretamente com o pessoal da enfermagem, porque também costumam estar mais disponíveis, mais acessíveis nesse sentido. Mas isto falo muito, por exemplo, para aquelas pessoas que não são frequentadoras do centro de saúde por norma. Portanto, não costumam ir e agora engravidaram e têm Não que têm ir. conhecimento, E chegam não é? lá, não sabem muito bem para onde é que são de virar. O normal é eu estou grávida e preciso de uma consulta, não é? O que a pessoa diz e o administrativo automaticamente vai ao médico de família, vai à agenda e marca para a primeira vaga que encontrar de Pode saúde ser dali por materna. 3 meses. Normalmente não é, mas pode ser daqui Mas uma pode. semana até. Como Sim. ainda esta semana me aconteceu, agendarem-me uma grávida para a semana a seguir, quando isto não devia ter acontecido, lá está. Portanto, isto é uma luta que nós ainda temos. Portanto, e o que é que acontece? Nós, depois, a minha enfermeira contactou a senhora e, de facto, era uma consulta muito precoce e foi reagendada para Claro. uma altura mais adequada, mas lá está, nós temos sempre este cuidado e vamos tentando manter este canal de comunicação. E o nosso e-mail, nós normalmente não fornecemos os nossos e-mails institucionais, porque o nosso e-mail da unidade funciona muito bem e tentamos que haja sempre uma pessoa responsável com o e-mail que faça o encaminhamento para quem de direito, não é? Portanto, para o médico de família ou para a enfermeira. E, portanto, nesse sentido, temos conseguido dar resposta desta maneira. E tem funcionado. Mas é bom saber que as pessoas já está a têm acontecer. este conhecimento, esta situação de se dirigirem primeiro à enfermagem. E é ótimo porque eu acho que é muito mais fácil e é muito mais simples e facilita-nos muito a vida e a organização E da nossa achas, agenda. achas que é possível as senhoras ligarem diretamente para a enfermeira ou tem sempre que passar pelo administrativo? É que às vezes ligar para a instituição é uma dor de cabeça. Connosco o nosso trabalho ficou imensamente mais... Nós não temos isso. Nós temos um contacto direto da nossa unidade. E isso também é outra dificuldade, porque ainda temos pessoas que são nossas utentes e que ligam para o número geral do centro Geral é de o quê? saúde. É do centro de saúde todo? Sim, que agora será o número específico da UCSP. Portanto, Sim. cada vez que se abriu uma unidade nova, a essa unidade foi atribuído um número independente. Mas nem sempre aparece esse número quando as pessoas vão pesquisar. E depois aparece o tal número geral, que é muito difícil, que aquilo é impossível alguém atender o telefone praticamente. Não seria possível tentar trabalhar nesse sentido, arranjar um telefone direto para a enfermagem? Isso é difícil. É difícil Mas seria útil, não é? nós tentámos, isto chega ao cúmulo de nós tivemos obras na unidade em frente ao balcão, Sim, em que sim. não se conseguia ouvir nós a falarmos, quanto mais ao telefone. E não foi possível transferir as chamadas que chegavam à unidade para um gabinete de médico ou de enfermagem para haver esta proteção e se poder ter esta conversa com as pessoas, não é? Portanto, É sempre mais bonito no papel do que na realidade, não é é? verdade, é difícil. Portanto, mas o telefone direto para a unidade, nós temos aqueles Claro. papeizinhos com o contacto, com o e-mail e com o telefone, entregamos. E portanto as pessoas funciona e as pessoas têm aderido muito e está a funcionar basicamente. E achas que faria sentido a disponibilização de recursos para fazeres videochamada com as pessoas? Faria sentido para ti e para as pessoas? Ajudaria? Eu acho que sim, eu acho que na generalidade, também nas grávidas, mas se calhar até noutro tipo de consultas, não é? Nas nossas consultas de saúde adultos, em que às vezes as pessoas têm queixas que é muito difícil nós avaliarmos sem vermos, não é? O facto de podermos ter
esse material, essa possibilidade de fazer uma videochamada era importante, não é? Mas nós não temos. Mas talvez se pudesse, agora no contexto, tentarmos empurrar um bocadinho, Nós tentamos. porque já que estamos nisto e que estamos tão condicionados e até faz parte Eles das parecem recomendações, vamos tentar. Eles parecem estar motivados nesse sentido e por isso é que nasceu o RSE-SIGA, que Sim, portanto, que seria possível através do Registro de Saúde Eletrónico fazer este tipo de consulta, não é? Por videochamada. Mas é preciso ainda equipar a maior parte das unidades de saúde. Não é? Portanto, nós temos, de facto, um equipamento que permite fazer videochamada e que era o que era utilizado, por exemplo, para o rastreio da teledermatologia. Portanto, sim. as pessoas faziam consulta com o dermatologista no Hospital de Faro através do Centro de Saúde Lolé, não é? Como faziam nos outros centros de saúde também. Qual é o problema? É não é? Ok. Portanto, era um bocadinho difícil que todos os médicos pudessem fazer isso com apenas um equipamento, não é? Mas era importante haver essa possibilidade. Eu acho que em muitas situações, muitas conseguimos resolver apenas por telefone, mas eu acho que há situações em que é importante. Às vezes é preciso olhar para a pessoa, não é? É isso, Tentar é isso perceber. mesmo. Ver a acho que é pessoa, isso. Tentar perceber se a senhora está com cara de qualquer coisa. É assim uma E coisa está que com cara de quem recebeu a mensagem, porque muitas vezes nós só ao Isso, telefone não também, percebemos se elas sequer estão a também. receber a nossa mensagem. Exatamente. É isso. Para além Além disso, disso, eu não também sei se vocês... E eu tenho que dizer que é importante para estabelecer uma relação de confiança com as pessoas, não é? O telefone acaba por ser um bocadinho uma barreira, não é? Quando vemos a pessoa, não é? É mais fácil estabelecer uma relação empática do que só pelo telefone, só pela voz, não é? Ou ainda pior por e-mail, porque é só Pois, por escrito e e-mail até ainda em pior. e-mail tendemos a ser talvez um Mas eu bocadinho acho que nesse mais aspecto, se calhar, formais. nós somos mais privilegiados no sentido que normalmente são pessoas que nós já conhecemos, não é? Portanto, se calhar claro. não para quem tem ficheiros muito recentes, não é? Portanto, listas de utentes muito recentes e quem ainda não conhece a grande maioria das pessoas, mas quando estamos a falar de uma lista de utentes que já tem algum tempo, isto acaba por facilitar-nos a nós, não é? Porque nós já conhecemos a pessoa e quando falamos com a pessoa também já conseguimos de alguma maneira ter ali uma percepção de alguma coisa. Para vocês será mais difícil porque é o primeiro contacto que têm com a pessoa. Mas mesmo assim eu acho que às vezes a pessoa pode nos estar a dizer uma coisa e nós estamos a olhar para a cara dela e achamos que não há ali qualquer coisa que ela não nos está a dizer. Exatamente. E o ver é muito importante e às vezes com isso nós fazemos uma pergunta ou outra e conseguimos... Chegamos lá. Exatamente. Exatamente. E portanto por isso é que de facto a videochamada aqui era de facto muito importante. Eu acho que sim, ela é extremamente importante e é nesse sentido que temos que caminhar, porque, e tem que insistir junto das ARS para que isso aconteça e mesmo junto dos hospitais, porque há determinadas situações, nomeadamente em situações de aconselhamento, e que estamos a falar em gravidez, em gravidez e em rastreios, muitas das vezes uma videochamada com as coisas bem frontalmente entre o companheiro pode estar presente, a grávida pode estar presente, e as coisas são melhor explicadas e a interligação é melhor. E quando nós queremos fazer um aconselhamento, e se um aconselhamento for correto, a via telefónica pode surgir, mas a videochamada é que é importante. Ok, continue, bem-aja. Uma coisa que estavas a dizer e que é só agora é que percebi, acho eu, tu já conheces as tuas utentes. Eu acho que tive grávidas que não conheço a cara. Agora, porque já passou um ano, portanto há gravidezes, eu segui as senhoras e vi-as sempre com máscara, portanto eu não as conheço. Isto limita um bocadinho limita a comunicação, apesar de mesmo tudo. Pessoas que eu já conhecia por serem frequentadoras da consulta, agora com a máscara, às vezes, em algumas situações, tenho dificuldade. E depois eu, tenho aqui a pequena ressalva que tive um ano fora, porque engravidei, tive de licença. Sim. E, portanto, isso também ajudou que agora, quando cheguei, toda a gente usa máscara, não é? Portanto, quando eu voltei ao trabalho já estava tudo máscara e eu, de facto, senti essa dificuldade. Havia pessoas até que eu já conhecia bem e que, de repente, olho, acho que nem tal, acho que até os próprios utentes
nem me reconheciam com a máscara, não é? E agora canto sempre com a interpretação da expressão facial torna-se muito difícil. Eu acho que já vou valorizando mais o olhar, mas mesmo assim acho que não consigo tirar a mesma informação que tirava às vezes mesmo na percepção ou na assimilação que eles têm daquilo que nós estamos a falar, às vezes porque é difícil. Com a máscara nem sempre é fácil, eles nem sempre conseguem perceber tudo aquilo que nós estamos a dizer. Pode ser uma barreira na comunicação, não é mesmo? Não? Exatamente. Desse ponto de mesmo vista, presencialmente. Sim. Desse ponto de vista, calhar a videochamada lá está. teria vantagens. Teria vantagens, sem dúvida nenhuma. Outra coisa, tu falaste várias vezes da presença do pai e da recomendação nesse contexto. O que é que isso mudou para ti na forma como lidas com as grávidas? O facto de não teres o pai. Nós já sabemos que é importante para a grávida, mas para o médico, achas que faz diferença? Eu penso que sim, porque mesmo na fase pré-Covid, era sempre era um bocadinho uma chamada de alerta para mim quando o pai nunca aparecia na consulta, em nenhuma consulta. Exatamente, e isso levava-me a de alguma forma explorar ali um bocadinho com a grávida o motivo de tal acontecer, não é? E pronto, às vezes é por questões laborais e coisas simples, mas às vezes descobre-se umas coisas, não é? E portanto, já antes eu tinha esta preocupação. Agora que ele não está presente todo, aquilo que tem acontecido, e já tive até colegas minhas que já comentaram isto comigo, que é grávidas de 30 semanas, cujos companheiros ainda não se mentalizaram de que vão ser pais. Porque como estão tão excluídos do seguimento da gravidez, eles nem têm a percepção, quer dizer, se nunca foram a uma ecografia, não é? Porque a ecografia, por exemplo, aí é um momento em que o pai consegue ver, de facto, está lá qualquer coisa, não é? Está lá uma coisa que parece uma pessoa, está lá uma coisa que tem um coraçãozinho que bate, e normalmente isto é aquele primeiro impacto que o pai tem com a gravidez, não é? Porque isto nem todos têm a mesma percepção da situação, não é? E, portanto, faz alguma diferença. Faz também diferença, por exemplo, porque há situações em que eu tinha situações em que eram os companheiros ou os outros progenitores que me faziam chegar determinadas informações relativamente à grávida que a grávida não dizia, não é? Mas fazem as queixinhas. Pronto, fazem as queixinhas e dizem se elas fazem as grávidas valorizam, não é? Porque andam lá em casa a carregar não sei o quê e a fazer mais não sei o quê, e eles dizem, não, que ela não para quieta e não descansa e não faz isto. E, portanto, esta dinâmica da consulta faz um bocado de falta, é verdade. Eu também acaba por perceber como contrapeso, não é? Exatamente. Aquele elemento que é o nosso tempo. E quando temos uma situação, não é? Aquela grávida que só come porcaria, não é? Que só lhe apetece comer doces e porque de manhã, ao pequeno almoço, tem que comer um croissant porque tem que ser. Sim. E falta-nos alguém ali ao lado para nós dizer, não pode ser, tem que dar na cabeça, isso não pode haver lá. Quer dizer, falta um bocadinho aqui esta dinâmica, não é? Ajudam na aflição e ajudam na instituição de hábitos saudáveis, não é? A grávida está numa fase, também é frágil, não é? Claro. Nós sabemos que é um momento em que tu estás assim um bocadinho desorientado, as hormonas estão todas ali um bocadinho às voltas e portanto também me sinto um bocadinho mal às vezes de estar a dar na cabeça da grávida, coitada, e ainda por cima está lá sozinha, não é? Portanto... Exato. Bem, vamos andar um bocadinho. Não foram só os cuidados de saúde primários que passaram por um pequeno terremoto, os cuidados de saúde terciários também. Então, para nos falar um bocadinho da experiência ao longo do último ano no hospital, temos a enfermeira Ana Bruno. Conte-nos coisas, Ana. Então, vou aqui partilhar a minha tela. Então, e o ano passado, de repente, apareceu-nos o Covid, não é? E deixámos de poder viajar. E deixámos de poder viajar, deixámos de poder tanta coisa. Entre outros. O que é que estávamos a fazer antes? Exato. As grávidas chegavam-nos lá, tínhamos primeiro o rastreio do primeiro trimestre. As grávidas vinham, faziam a ecografia e faziam a colheita de sangue. As grávidas tinham mais de 35 anos, nós fazíamos um agendamento de uma consulta que chamávamos Seguimento Protocolo 1 e que era realizada mais ou menos 2 a 3 semanas após a ecografia e então o resultado do rastreio
e em que dávamos a opção às grávidas de fazerem ou não exame invasivo. Às grávidas com menos de 35 anos, esse resultado era enviado para o domicílio e só contactaríamos em caso de haver algum problema. Outro dos rastreios que fazíamos é o dito avaliação de risco, que é a ecografia do segundo trimestre. Veio o Covid, a maioria da atividade assistencial foi suspensa, nas consultas estávamos praticamente sozinhos lá, todas as outras consultas praticamente fechadas, alguns funcionários foram enviados para outros serviços, inclusive a mim queriam mandar para outro serviço, tive de fazer uma carta ao Conselho de Administração para, por amor de Deus, não me porem a fazer telefonemas que as grávidas continuavam grávidas. Exato. Muitos funcionários em teletrabalho, muitas administrativas em teletrabalho, em que as grávidas chegaram ao cúmulo de chegar ao segurança e o segurança dizer não estão a funcionar consultas, e mandavam as grávidas para trás. Eu telefonava a perguntar à senhora porque é que não tinha aparecido na consulta. Não, o segurança enviou-me para casa. Associado a isso, também os receios das próprias grávidas. Tinham medo de vir ao hospital porque era ainda uma fase muito, muito incerta, não sabíamos o que era e a própria família acho que pressionava as grávidas no sentido de não vais para o hospital, que lá vais apanhar Covid. E associado a isto tudo, ainda houve o encerramento das clínicas convencionadas. Por isso, o que é que aconteceu? As grávidas ficaram a telefonar-nos a toda a hora porque tinham-nos marcado as suas ecografias. E então, o que é que nós fizemos? Alterámos os canais de comunicação, incentivámos mais os canais de comunicação. Na altura, a coordenadora do Centro Diagnóstico, a doutora Ângela, também estava para sair, a doutora Diana tinha assumido, e assumiu muito bem, arranjou canais de comunicação com o Centro de Saúde, para além do alerta P1, em que os médicos realizavam o encaminhamento, quando a situação era mais urgente, enviavam para o mail institucional, e de um dia para o outro, até de uma hora para a outra, haviam as marcações feitas. E assim, se em março estávamos a fazer 55 consultas de protocolo 1, em abril, de repente, com a pandemia, passámos a fazer 122. E em maio, 124. Aumentámos significativamente a nossa atividade assistencial, assim como o protocolo 2, que em março, antes do boom da pandemia, estávamos a fazer 43 consultas, passámos a fazer 95 em abril e 82. Para isso foram necessários articular profissionais, fomos buscar outros obstetras que não estavam diretamente relacionados com a obstetrícia, tiveram lá vários, mobilizámos os internos, foi um período desafiante, mas de grande entreajuda entre todos. Não havia a consulta de seguimento protocolo 1, fazíamos o contacto telefónico com as grávidas, os obstetras ligavam a dar o resultado do rastreio e dar a possibilidade de fazer invasivo. E também houve um contacto de enfermagem, da consulta de enfermagem, que não era especificamente para a consulta de DPN, inicialmente foi criado para a consulta de IVG, mas como as enfermeiras são as mesmas, acabaram por também fornecer esse contacto às grávidas. E foi uma mais-valia muito grande. As grávidas sentiam-se seguras e cada vez que havia alguma dúvida ligavam. Em vez de se dirigirem ao centro de saúde e de andarem de um lado para o outro sem saber o que fazer, ligavam-nos e nós normalmente conseguíamos orientar todas as situações. Entretanto, também vimos isto como uma oportunidade de quê? De fazer melhor. Então, em maio, criámos a consulta de enfermagem de protocolo 1, em que as grávidas vêm ter comigo e fazem a colheita de rastreio, fazemos a história clínica para avaliar alguns fatores de risco. Tento também aproveitar para fazer alguns ensinos, nomeadamente em termos da vigilância da gravidez e da alimentação e da promoção de hábitos de vida saudáveis. No dia da ecografia, ficam logo com o cálculo do rastreio e, em vez de um diagnóstico que era tido por volta das 16 semanas, agora conseguimos agendar uma biópsia para perto das 12 e o ano passado tivemos várias interrupções legais da gravidez por trissomias por volta das 13 semanas, 12 semanas. Até é gratificante porque agora essas grávidas, temos 3 dessas grávidas que estão agora novamente grávidas e é um impacto totalmente diferente, totalmente diferente. Em pouco mais de um ano elas conseguiram se sentir novamente preparadas para engravidar e estão lá outra vez connosco. Algumas já fizeram exame invasivo, algumas já fizeram rastreio, felizmente agora está tudo bem. E, atualmente, o que é que estamos a fazer? Se essa consulta começou em maio e entre maio e dezembro eu fiz 371 consultas, só agora, janeiro e fevereiro, já fiz 230. Agora estamos a dar resposta e a tentar fazer
o rastreio combinado do primeiro trimestre a todas as grávidas da nossa região. Acho que estamos a conseguir. Tem sido muito desafiante em termos da equipa. Temos alterado também os nossos meios de comunicação. Contactamos muito com as grávidas, por e-mail e por via telefone, e acho que tem sido muito bom e uma experiência muito boa, quer para elas, quer para nós. Elas sentem-se mais apoiadas, nós sentimos que o rastreio está a ser melhor e acho que está a funcionar muito bem. Em termos de desafios, continuam os desafios, não é? O Covid teima em não ir embora, as grávidas muito ansiosas, por vezes duplicam rastreios e não é fácil. Esta linha também tem um bocadinho servido para isso, porque elas ligam: "Oh, enfermeira, mas eu já tinha agendado a consulta no Fernando Sancho." Olha, se calhar será proveitoso, desmarca essa e vem aqui fazer a nossa, ou não estarmos a duplicar rastreios, que não faz sentido. Porque normalmente quando eles vão aos convencionados, acabam por só fazer a ecografia e não o rastreio combinado do primeiro trimestre. Eu tento explicar-lhes essa situação e dar-lhes a optar, fazerem aqui ou lá e não estarmos a duplicar os rastreios. Em termos de timings, também temos tido essa dificuldade, mas a linha também tem servido muito para isso, porque quando as grávidas recebem a convocatória para a ecografia do primeiro trimestre, aparece lá ao fundo que deverá comparecer para a consulta de enfermagem no dia tal. Se tiver alguma dúvida, por favor, contacte o nosso linha de telefone. Acontecem muitas grávidas ligarem e dizer: "Enfermeira, estou em isolamento profilático, como é que eu devo fazer?" E orientamos, não há problema nenhum. Explicamos, eu vejo quando é que acaba o isolamento e tentamos sempre que não se perca nenhum rastreio. Até agora não temos perdido nenhum rastreio, já fizemos rastreios a grávidas positivas, consegue-se sempre orientar. E é muito importante também nos centros de saúde transmitir essa mensagem, que temos essa linha, e essa linha vem na marcação e tudo se faz. Exatamente. Foi uma grande diferença o estabelecimento dos canais de comunicação. Foi assim uma coisa difícil de conseguir, mas uma vez conseguida nota-se uma melhoria enorme nos cuidados prestados. Isto é talvez um dos benefícios da pandemia, não acham? Que foi ter impulsionado, mais uma vez, coisas que não aconteceriam de outra forma. Neste momento, talvez fizesse sentido um bocadinho mais de comunicação entre os colegas, mas isso também é coisa que se há de eventualmente organizar. Foi um turbilhão realmente, Ana, isto foi. Não foi uma viagenzinha, foi uma viagem-zona. Mas que no fim Assim fiquem parece coisas muito boas, simples, não é? não é? E que no fim fiquem coisas boas, É o mais exatamente. importante, eu acho. Exatamente. As senhoras têm medo ainda, já lá vai um ano e elas ainda têm medo. E ainda estão perdidas, que é uma coisa que nós vamos notando. O que é que faço se estou em isolamento profilático? O que é que faço se tenho Covid neste momento e tenho 13 semanas e 5 dias e tenho que fazer ecografia? A relação da grávida com a pandemia, apesar de já terem passado 12 meses, para a população em geral ainda não é uma coisa linear. A gravidez por si só já traz ansiedade e já é uma altura conturbada, não é? Portanto, com isto tudo, por mais que a pessoa esteja habituada à pandemia antes de estar grávida, agora engravida e acaba por ser uma confusão. De informação diferente, não é? Mas é muito importante a parte do contacto telefónico, que elas saberem que em isolamento ou sem isolamento podem e têm acesso aos cuidados de saúde, e isso é muito importante. E do ponto de vista da gravidez, rastreios e Covid, tem havido algumas recomendações, não é, Vera? Sim. Faço-vos um resuminho. Bonito, foi bonito. A passagem. Foi. Tu quase diste jockey. Ora, então. Ok, então, nós hoje estamos a falar de rastreios. No fundo já todos percebemos que o que mudou não foram propriamente os rastreios recomendados, mas sim a logística que tudo isto veio trazer em termos de cumprir e de fazer os rastreios. No fundo, o que se sabe atualmente é que a grávida tem um risco semelhante em termos de infecção por Covid, semelhante à da população em geral, que apesar das infecções fetais serem raras, está comprovado que uma infecção a Covid-19 na grávida irá aumentar o risco de parto pré-termo e poderá levar a alterações placentais. Neste sentido, é benéfico tanto para a grávida como para o feto
haver alguma prevenção e diminuir o risco de contágio e exposição, e acabou por ser esse o motivo em que a Direção-Geral de Saúde lançou orientações sobre Covid-19 na gravidez e no parto, tanto para nos ajudar a vigiar as grávidas que sejam infectadas, como para nos ajudar a balançar, a arranjar um equilíbrio entre a necessidade de vigilância e a necessidade também de proteger a grávida de exposição. Do ponto de vista de rastreios, o que me fala um bocadinho é sobre o que é que mudou para a grávida e o que é que mudou para o médico. Relativamente à vigilância de gravidez e às consultas, o que a Direção-Geral de Saúde recomenda é que a primeira consulta e todas as consultas após as 35 semanas devem ser presenciais. As restantes consultas podemos então alternar entre o presencial e a vídeo ou teleconsulta. Já percebemos que a videoconsulta não é possível na maioria dos casos, mas por enquanto, não é? Vamos pensar positivo. O que é importante termos noção, e todas as grávidas terem noção, é que, apesar de serem teleconsulta, existem alguns requisitos que têm que ser cumpridos para o podermos fazer. Nomeadamente, os registros que vamos fazer sobre o bem-estar da grávida vão ser idênticos, que inclui o peso, a tensão, os movimentos fetais, as queixas que elas têm, tudo isso vai ser registado tal e qual como se for uma consulta presencial. Estas consultas serão feitas, as não presenciais serão feitas exclusivamente na ausência de fatores de risco, na ausência de intercorrências ou de sintomas que motivem realmente a presença física da grávida. Caso contrário, vamos sempre preferir uma consulta presencial. Obviamente que uma consulta cujo objetivo seja apenas requisitar, ou principalmente requisitar ou avaliar resultados de exames, pode ser uma consulta feita por teleconsulta, mas isto tem sempre que ter o consentimento da grávida e condições tecnológicas, como a Diana já falou, dos dois lados, tanto da grávida como do hospital ou do centro de saúde, para que ocorra. No caso de uma grávida com Covid-19, mesmo com uma infecção, idealmente todos os procedimentos ou as consultas presenciais devem ser adiados até terminar o tal período de isolamento, e então nesse caso usaremos a teleconsulta. Mas isto está muito bem explícito na orientação, é que isto acontece desde que não haja compromisso de segurança para a segurança clínica da grávida e do feto. Os rastreios propriamente ditos, no fundo eles continuam a ser importantes em época de Covid ou fora da época de Covid, portanto não tem qualquer alteração. O que está recomendado é que continuem a ser feitos exatamente no timing habitual como se faziam de antes. Nas análises do primeiro trimestre, a ecografia do primeiro trimestre e o rastreio de aneuploidias, as análises do segundo trimestre, a ecografia morfológica, tal como a vacinação contra a tosse convulsa, a profilaxia e a isoimunização RH, que no fundo muitas vezes a grávida chama de vacina por causa do tipo de sangue, e o rastreio de estreptococos do grupo B. Não importa se vivemos em tempo de pandemia ou não, estes rastreios são para ser feitos na altura certa. O único que se poderá mudar será a ecografia do terceiro trimestre, cujo agendamento pode ser alterado de acordo com a situação epidemiológica e de acordo com a situação clínica da senhora. Ou seja, no fundo, ela poderá fazê-lo à mesma, mas em vez de fazer às 30, 32 semanas, como está recomendado, pode fazer mais tarde. O que, apesar de poder ser um motivo de ansiedade para a grávida, atualmente cada vez mais as recomendações internacionais vão nesse sentido, que a grávida até terá benefício em fazê-lo mais tarde, portanto não é um motivo de stress. Numa grávida com infecção, se possível, portanto ela deverá fazer os rastreios no tempo exato, mas se possível devemos adiar o procedimento. Caso não possa ser adiado porque vai perder o timing de o realizar, então ela vai fazê-lo à mesma, deve ser agendada na última vaga do dia e, obviamente, o profissional tem que utilizar o equipamento de proteção adequado. Importante as grávidas terem noção é que, caso estejam infectadas ou em isolamento, em isolamento profilático, na altura do exame, da data marcada, o contacto telefónico é essencial. Ela deve avisar os serviços de saúde que vão verificar se ela pode esperar pelo final do isolamento para realizar o exame ou se organiza todo um circuito para ela poder ir presencialmente fazer então o seu rastreio. Rastreios que possam ter surgido novos, ou seja, rastreios que não faríamos antes, será o rastreio da própria infecção nas grávidas, não é? Todas as grávidas que precisem de internamento têm que fazer rastreio de infecção, por segurança das restantes grávidas internadas.
Nesse caso, os procedimentos que devem ser feitos devem ser adiados até se conhecer o resultado do rastreio. No caso dos internamentos que são programados, elas devem fazer o teste previamente para termos o resultado conhecido na altura do internamento, mas idealmente não ultrapassar 48 a 72 horas. Mesmo assim, é importante realçar que em caso de procedimentos emergentes, obviamente não vamos estar dependentes no resultado do teste para os fazer e não os vamos atrasar. Nas grávidas que tiveram efetivamente uma infecção por Covid-19, também surgem rastreios diferentes, não é? Porque vamos ter que procurar complicações nestes bebés ou nas grávidas, e então, nestes casos, o que está recomendado é que seja agendada uma ecografia 3, 4 semanas após a cura, onde vai ser avaliado o crescimento fetal, a morfologia, ser feitas fluxometrias e posteriormente a avaliação, deve ser feita uma avaliação de crescimento fetal individualizada. Algumas entidades recomendam no 3º trimestre mensalmente, isto porque, uma vez que a infecção a Covid-19 pode alterar a placenta e essa sendo uma causa de restrição de crescimento fetal, deve ser feito um rastreio ao longo da gravidez. Em casos graves de Covid-19, está também indicado a fazer então uma neurosonografia às 32 semanas. Estas grávidas devem todas ser vigiadas no hospital, portanto não vão ser vigiadas no centro de saúde, têm indicação para ser vigiadas no hospital terciário. E com estas orientações da Direção-Geral de Saúde nós podemos concluir várias coisas. No fundo, os rastreios são considerados momentos-chave na gravidez. São momentos em que nós, numa gravidez normal, vamos procurar por alterações, seja da mãe, seja do feto. E esses momentos são muito importantes de concretizar e cada um deles deve ser feito no momento certo. Isto porque existem motivos, existem objetivos específicos para cada rastreio e motivos para eles serem feitos em determinado tempo. Uma grávida que vai fazer, por exemplo, no caso do primeiro trimestre, a pessoa pode pensar, para não se expor mais, se já fez uma ecografia às 10 semanas, não fará a ecografia das 12 semanas, é um erro, porque vai perder uma hipótese, o que nós vamos ver às 10 semanas não vai ser o mesmo que vamos ver às 12 semanas e perde, não fazer um determinado rastreio no momento recomendado, pode inviabilizar totalmente o rastreio, seja do primeiro trimestre, seja o rastreio da diabetes estacional, por exemplo, são sempre momentos a cumprir, porque senão ficam sem possibilidade de realizar o mesmo rastreio mais tarde. Isto faz com que seja importante passar a mensagem que não se devem evitar rastreios, seja por receio, seja por risco, seja pela própria infecção estar presente, não se deixa de os realizar. Para além disso, cada rastreio tem cerca de 3, 4 semanas para ser realizado, consoante o rastreio, o que faz com que, mesmo que a grávida esteja em isolamento, muitas vezes conseguimos agendar o rastreio em tempo útil, fora já do período de isolamento, e ela vai fazê-lo mais descansadamente. Caso contrário, lá está, há a linha telefónica, há os e-mails que conseguem atualmente confirmar e organizar-se um circuito para ela o realizar. Tal como as consultas, apesar de se preferir ocasionalmente fazer consultas, teleconsultas, sempre que é necessário ou que está indicado, as consultas vão ser presenciais, elas não precisam de ficar ansiosas com a situação. Tudo isto trouxe uma melhoria no contacto à distância que as grávidas devem explorar, como já falámos, por e-mail, por telefone. No fundo, o objetivo será sempre diminuir a exposição e o risco a Covid, mas a prioridade no meio disto tudo é não colocar a grávida em risco, nem o feto. Isso é a prioridade. E, portanto, a grávida, perante estas alterações da vigilância, deve perceber que não deve ficar mais ansiosa por isso. Sim, a falta do marido é realmente um fator importante, não é? É ela que recebe todas as mensagens, é ela que transmite as mensagens ao marido, mas aquele medo de não estar a fazer uma vigilância adequada porque há algumas alterações, ela deve tentar controlar, porque na verdade a prioridade continua a ser sempre, com ou sem Covid, continua a ser que a gravidez corra bem e que ela seja vigiada da melhor maneira. Esta ansiedade e estes receios relativamente a estas alterações da vigilância da gravidez e que já existiam antes, mas com estas alterações acabam por sobrepor, o que vai fazer é que muitas vezes levam à duplicação de dados médicos, principalmente consultas e ecografias. E nós percebemos isto mesmo antes da época de Covid, não é? Acho que não é uma coisa nova. E percebemos também muitas vezes que as grávidas gostam de ver os bebés, que no fundo
podem fazê-lo tanto por gostar e por terem gosto em ver e em ter mais um momento de ligação com o bebê, mas também para ficarem mais descansadas, porque se forem vistas mais vezes e por diferentes pessoas, acham que estão a fazer melhor e que vão ver melhor o seu bebê. E muitas vezes ao fazê-lo não percebem que isso pode ter um efeito totalmente oposto. E nós muitas vezes apanhamos grávidas que duplicam exames e que acabam por ficar muito mais ansiosas toda a gravidez só à custa disso. Isto porque os resultados podem nem sempre ser idênticos, não só realmente diferentes, mas muitas vezes diferenças que nós não valorizamos, mas que para a grávida ela vai valorizar. Um bebê hoje ter mais 100 gramas e amanhã vai fazer outra ecografia e tem menos 100 gramas, a grávida vai ficar preocupada. Nós sabemos que não é de todo valorizar, mas para quem está grávido, que já está ansioso e com receio por natureza, isso pode ser, pode interferir realmente com a maneira como depois vai viver a gravidez. Isto acaba por levar a mais consultas, muitas vezes a exames desnecessários, não é? Alguns deles invasivos e com riscos. No fundo, a grávida, o que acaba por acontecer perante resultados diferentes é que vai começar a pôr em causa os resultados, não sabem qual dos resultados confiar, às tantas tem que fazer um terceiro para saber qual deles está certo e acaba por criar uma confusão na cabeça. Em época de Covid, tudo o que é desnecessário acaba por aumentar a exposição e o risco de infecção a Covid, além de que há a questão do gasto de recursos, o tempo de espera, as vagas para outras utentes, porque se vamos estar a utilizar, muitas vezes acontece, a grávida faz um exame no convencionado e a seguir vai fazer o mesmo exame no hospital. E com isso está a tirar a vaga a outra utente que pode não ter conseguido vaga no hospital e que também não consegue no convencionado e que fica de todo sem um rastreio e que acabamos por ter que pensar um bocadinho uns nos outros, e os custos para o Sistema Nacional de Saúde. E como é que isto acaba por se evitar ou melhorar? No fundo, construir uma boa relação médico-doente, com base na confiança, que nas consultas nós tentamos esclarecer, temos que mostrar abertura e esclarecer as dúvidas, e é muito importante a grávida também ser sincera connosco. Eu acho que a maioria dos profissionais não leva a mal e prefere que a grávida nos diga, prefiro fazer o exame neste sítio, é este sítio que eu confio, do que estar a duplicar exames e muitas vezes às escondidas e não dizer por receio. Eu pessoalmente prefiro que sejam sinceras e que digam. O mais importante é sempre escolher o local e o profissional para a realização dos rastreios e, com isso, não repetir. Escolhe aquele sítio, confia naquele sítio e é ali que o faz e é sincera com o médico e acho que, pelo menos, acho que todos agradecemos. Ao pensar em tudo isto, acabou por me ocorrer que muitas vezes, lá está, a gravidez e a ecografia é um momento bom para a grávida, mas o número de ecografias recomendadas também tem um motivo para o ser e por algum motivo se recomendam aqueles pontos certos para rastreios e não vou repetir os rastreios várias vezes. E existem tantos rastreios que se fazem, como a mamografia, como a citologia para o cancro do colo do útero, e esses ninguém os repete, não é? Esses ninguém põe em dúvida. Mas o bebê, por ser aquele momento bom, acabam por ir atrás da repetição, ir atrás de ver mais vezes e nem sempre pensam no outro lado, no que é que pode vir a seguir. E no fundo, isto é para deixar a palavra depois para a Joana. O que nós queremos, no fundo, o bem-estar da grávida reflete-se no bem-estar do bebê. E o contrário, isto é vice-versa. E o que nós queremos são grávidas zenes e felizes. E, portanto, temos que tentar não as deixar assim e que o Covid não as deixe assim. Isto em conjunto acho que se consegue. E elas percebendo que não estão em risco por alterar a vigilância da gravidez. Em relação àquilo que a Vera disse, em relação às ecografias, eu acho que as ecografias, as grávidas veem muito a ecografia como uma coisa mais lúdica. Lúdica, não é? Vão lá para ver o bebê e não propriamente como um ato médico, é por isso que tanta duplicação de coisas, não é? Sim. Não é? Nem sempre, eu acho que é as duas coisas, sinceramente acho que é as duas coisas. Mas já há muito, Vera, principalmente não é? No primeiro trimestre não, mas depois quando já se vê bem o bebê, não é? Que já depois dizem que vem a sorrir e vem a fechar o dedo e vem aquelas coisas todas bonitas, é isso que elas procuram. Claro que é importante perceber se o bebê está bem, mas é muito lúdico e a ideia do repetir às vezes, não é? Podem ser só para ver se está bem, mas também para voltar a ver o bebê. Sim, porque elas veem isso como um momento bom, não é? Exato. E não pensam no que pode trazer também, nas consequências que pode trazer. Mas também há várias, eu acho que pelo menos vou apanhando várias grávidas que acabam por ou fazem e omitem e já fizeram e não dizem
E acho que só queria, é pior, acho que é pior para ela. Isso é como a vigilância. Eu, pelo menos, acho que os médicos de família aceitam que uma grávida vá ao centro de saúde e vá ao obstetra ao mesmo tempo, ou que se faça uma vigilância conjunta, porque acaba por ser um bocadinho diferente e complementar. Mas ir a 2 obstetras, como às vezes nós apanhamos senhoras que estão no hospital a ser seguidas por um obstetra e estão no privado a ser seguidas por um obstetra e vão a 2 consultas por mês, e isso é mau agora como, como era mau antes. E ainda vão ao centro de saúde, portanto muitas vezes vão a 3. Sim. Mas é tal coisa. Aí eu, de facto, normalmente aquilo que eu tento fazer com as grávidas é que elas têm um seguimento no privado com o obstetra e têm indicação para ser referenciadas, eu ponho ao critério da grávida, não é? Portanto, eu digo à grávida, olha, tem indicação para ser seguida a nível hospitalar, mas se quer continuar a ser seguida pelo seu obstetra no privado, eu não vou referenciá-la porque não faz sentido estar a ser seguida em 2 sítios. E as grávidas compreendem e elas escolhem, normalmente, dizem se querem ir para um lado ou se querem ir para o outro. E nós aceitamos. Em relação a vir ao centro de saúde, eu acho que elas não devem deixar de todo de vir às nossas consultas. Eu acho que nós temos de ter um bocadinho de bom senso, e uma grávida que está a ser seguida por uma gravidez de risco, por obstetra, no privado ou no hospital, ou até uma grávida de baixo risco que tem um seguimento no obstetra regular, não tem necessidade de vir à nossa consulta com a mesma regularidade do que a grávida que só está a ser seguida por nós. E eu acho que nós todos temos um bocadinho esta consciência. Mas eu acho que, de qualquer das formas, não se deve cortar este acompanhamento connosco, principalmente porque depois do parto nós somos o ponto de referência, não é? De família, exatamente. E, portanto, depois temos que ter a questão do teste do pezinho, se não foi feito no hospital, o peso semanal, a primeira consulta, que idealmente deve ser feita nos primeiros 14 dias de vida, e depois, se perde um bocadinho este nosso acompanhamento também, às vezes podemos perder algumas oportunidades depois numa fase inicial do recém-nascido. E, portanto, eu acho que aqui é preciso ter um bocadinho de bom senso. É óbvio que esta grávida não vai lá todos os meses ou 2 em 2 meses, não é? Portanto, se calhar faz sentido, vai uma consulta por trimestre, por exemplo. É um trabalho em equipa, no fundo, é um trabalho em equipa. Exatamente. E daí seria importante não esconder. Colaborativo. Sim, exatamente. E eu acho que é importante nós percebermos isto, é que podemos trabalhar em equipa e o facto de estar a ser seguida num sítio não invalida. Aqui não estamos a falar de duplicação de consultas, portanto eu não vou fazer a mesma consulta que o meu colega fez, não é? Exatamente. O meu objetivo é o outro. E é isto que é importante perceber. O centro de saúde e o hospital acabam por ser complementares e muitas vezes nós temos grávidas que estão de longe e vão ao centro de saúde, preferem fazer as análises lá. Faz todo o sentido, não faz sentido vir ao hospital fazer análises. Agora, manter seguimentos paralelos entre 2 obstetras, às vezes há maneiras de seguir que são diferentes e que são ambas corretas, mas para uma grávida que está a ouvir opiniões diferentes na mesma situação, só vai criar mais ansiedade. Só vai criar mais confuso. Aliás, as grávidas que fazem seguimento, por exemplo, em obstetra privado, as grávidas de baixo risco, eu não referencio nenhuma para a consulta de bem-estar fetal, por exemplo. Exatamente. Não é? Portanto, não faz sentido, porque aquela consulta é para as grávidas que estão única e exclusivamente connosco terem um contacto durante a gravidez com a especialidade obstetrícia. Exatamente. Se essas já estão a ter durante a gravidez toda, não faz sentido irem àquela consulta específica. E é importante a grávida ter essa noção, porque elas muitas vezes estão à espera da consulta do hospital, não é? Mas se nós explicarmos, isto é um bocadinho... Tem que explicar, é comunicação. Exatamente, nós temos que meter na cabeça que é preciso falar com as pessoas e é preciso explicar às pessoas o porquê das coisas. E se nós explicarmos, a maior parte das pessoas aceita e percebe perfeitamente e não põe problemas. São raras as pessoas que põem problemas. É claro, pode haver sempre alguma que põe, mas na maior parte das situações a minha experiência é essa. As pessoas percebem perfeitamente e são as primeiras a dizer não, deixe estar, que há outras grávidas que se calhar precisam dessa vaga e não põem problemas. Isto talvez tenha sido uma das coisas que a pandemia também evidenciou bastante, que é a necessidade de trabalho colaborativo e não de trabalho semelhante em 2 sítios diferentes. E neste ponto de vista temos todos que comunicar mais um bocadinho uns com os outros, não só com a grávida, mas também com os outros profissionais e dar espaço
para que tudo possa ser oferecido às nossas utentes, porque elas é que são a nossa prioridade, não é? O bem-estar durante a gravidez e o bem-estar depois da gravidez, que também é importante. E falando sobre isto, pegando um bocadinho no último slide da doutora Vera, o bem-estar das nossas grávidas não é só físico, nem é só o bem-estar do bebé que interessa dentro da barriga da mãe. Interessa também o bem-estar mental, não é? E o bem-estar da família e do funcionamento familiar, já aqui foi abordado o papel do pai, e nesta dinâmica tudo tem mudado bastante ao longo do último ano. Como é que isto estará a afetar as nossas grávidas? Como é que isto estará a afetar a gravidez e a maternidade? Doutora Joana, tem alguma coisinha para nos dizer? Olá, boa tarde a todas. Não é? Isto acho que era um assunto para termos aqui umas horas de conversa, não é? Temos que marcar outra vez. Exatamente, não é? Parentalidade, tudo o que está a interferir, não é? na relação entre pais e bebê e familiares, profissionais de saúde, mesmo o parto, depois do parto, não é? Há aqui muitas questões que podiam ser levantadas. Estamos aqui um bocadinho para falar não só sobre esta coisa da saúde mental, que se tem falado muito, não é? Durante a gravidez. Vamos lá aqui partilhar, tentar, já estão a ver, já. Pronto, não é? Vamos falar um bocadinho agora sobre a saúde emocional em tempos de gravidez, não é? Em tempos de Covid. Não é? Sabemos todos que a pandemia no Covid, não é? E os constrangimentos que impõe, nomeadamente o isolamento físico, têm tido um impacto enorme em todos os cidadãos, não é? As grávidas em especial, porque vivem este período com desafios acrescidos, então merecem da nossa parte uma especial atenção. Todos nós sabemos, não é? Que já é preconizado que a gravidez, o puerpério, não é? O período pós-parto, corresponde a uma fase de grande transformação para a mulher e para o casal, implicando adaptações a vários níveis, não é? Físico, social, psicológico e relacional, e que são ainda momentos em que a grávida tem especial atenção à saúde, não só dela própria, mas do feto e do bebê, e há uma grande inquietação em relação ao futuro. Os futuros papás vivem assim um período muito exigente, não é? O que também acarreta muitos riscos para a sua saúde psicológica. Temos que ter atenção ao facto destas circunstâncias que estão a ser vividas podem gerar algumas alterações ao nível da interação entre mães, pais e bebés, né, contribuindo para o aumento dos sentimentos de preocupação e ansiedade e da solidão, não é? Devido a todo este isolamento que nós temos vivido. O teletrabalho, não é? As grávidas estão em casa, têm muito pouca relação com os familiares, não é? É um meio muito circunscrito em que muitas das vezes, até pelo medo de contágio, acabam por só ter relação com o cônjuge, com o marido, com a mulher, com quem for, não é? E então ficam muito isoladas durante todo o tempo da gravidez. E há muitos receios sobre o impacto na relação precoce e na qualidade da vinculação mãe-pai e bebê. Considerando então que este momento é de grande exigência adaptativa, não é? Com muitos riscos para a saúde psicológica das futuras mamães e dos seus companheiros, podemos pensar algumas coisas, não é? O que é que poderá ser importante também em nível de cuidados de saúde. Que o profissional de saúde, não é? Confirme que se a grávida está devidamente informada sobre as normas, os procedimentos de vigilância da gravidez. É importante clarificar, não é? Estar atento às grávidas, perceber se ficam com dúvidas daquilo que lhes é dito e que elas fiquem esclarecidas sobre todo o processo de vigilância da gravidez. Não é? Pensando em informar a grávida, não é? Que é possível fazer parte da vigilância da gravidez, como vocês todas já têm feito, isto já tem sido falado ao longo desta tarde, não é? Que é possível o acompanhamento à distância, recorrendo aos meios que cada serviço dispõe, pois depende um bocadinho de cada serviço, de cada hospital, de cada centro de saúde. É importante tentar facilitar o ajuste das expectativas do casal, não é? Tentando integrar os constrangimentos de uma gravidez vivida em tempos de pandemia e adequando as expectativas à realidade, esta nossa realidade agora, não é? E o que é que tem sido mais falado nas grávidas? É a presença do acompanhante nas consultas, nos rastreios, nos exames necessários, não é? Tem sido um entrave grande, não é? Esta coisa da vivência da gravidez, elas terem que passar por todo o processo sozinhas, não é? São acompanhadas ao hospital, entram sozinhas e isso tem sido realmente motivo de grande ansiedade para as grávidas, especialmente nas vigilâncias de alto risco, em que são tempos um bocadinho mais conturbados do que se for uma gravidez vivida de uma maneira um bocadinho mais tranquila. É importante olharmos para elas e reconhecer e validar os sentimentos que os constrangimentos possam provocar.
É natural que a grávida se sinta mais ansiosa, mais preocupada, insegura, não é? Que possa sentir-se zangada ou injustiçada, desiludida com estas limitações que esta situação impõe. Não foi para isto que elas se inscreveram quando engravidaram, não é? Agora já passou um ano da pandemia, não é? O engravidar já foi um bocadinho mais planeado do que apanhar uma gravidez e a pandemia tudo ao mesmo tempo, assim, sem perceber muito bem, mas de qualquer maneira é sempre difícil aceitar estas limitações que a pandemia impõe. Para nós, profissionais de saúde, não é? Para vocês, é importante tentar redobrar a atenção empática à grávida, facilitar a abertura dos canais de comunicação, como já foi falado, no telefone, correio eletrónico, para que se possa oferecer um apoio acrescido, fomentando o esclarecimento de dúvidas e receios, validar a informação, para tentarmos ter um acompanhamento de maior proximidade e permitir monitorizar assim mais facilmente o estado emocional da grávida. É importante que seja promovida a proximidade e o envolvimento do pai durante a gravidez, reforçando a importância desta partilha para a saúde psicológica individual e do casal e para a percepção da vinculação ao bebê através da partilha de momentos importantes do acompanhamento da gravidez. Por exemplo, as ecografias, estando circunscritas à presença do médico e da grávida, podemos, por exemplo, tentar a tal videochamada, não é? Que é difícil, mas tentar, por exemplo, numa situação mais propícia a isso, né? Tentar que os pais participem, por exemplo, nas ecografias, se possível, através do recurso à videochamada. E depois é importante evidenciar a importância do diálogo, da linguagem dos afetos, não é? Para com o bebê, não é? O falar com o bebê, o cantar para o bebê, tentar promover na grávida, não é? Todo este estabelecimento de uma ligação entre pai, mãe e bebê, não é? Como a Diana tinha falado há pouco, é difícil agora que os pais participem, não é? Durante a gravidez, não conseguem ir ver as ecografias, não estão presentes numa série de momentos, não é? Não é que seja a mesma coisa, mas de qualquer maneira tentar promover esta coisa do falar para a barriga, por exemplo, não é? Para tentar, não é? Promover uma maior ligação entre mãe, pai e bebê. É importante ainda reconhecer as condições que poderão ter um impacto acrescido no estado emocional da grávida, para que esta possa ser atempadamente encaminhada, por exemplo, numa consulta de psicologia ou psiquiatria, caso seja necessário. Não é? Ter atenção à existência ou não de suporte do companheiro ou familiares, à existência prévia de perdas gestacionais, que é sempre um fator acrescido de risco, ao facto da gravidez ter sido ou planeada ou desejada, e principalmente à existência de psicopatologia prévia, como a ansiedade ou a depressão. Vê-se agora muitas grávidas mais ansiosas, mais depressivas, não é? Quando existe esse antecedente, há sempre maior propensão não só à grávida deprimir ou ter crises de ansiedade durante a gravidez, mas principalmente, não é, por uma depressão pós-parto, que é um momento muito particular. Então, durante a gravidez é uma coisa a que nós deveríamos estar sempre muito atentos. Portanto, é isto, é ter um bocadinho de atenção, não é? À grávida, à mulher que temos à frente, não é? Infelizmente os maridos não podem partilhar deste momento, não é? É o nosso aliado muitas das vezes nas consultas com a grávida, não é? Tentar perceber mais e melhor o estado emocional dela, portanto é o que podemos fazer, é tentar sempre recorrer ao profissional de saúde e tentar ajudar da melhor maneira que podemos. Não são momentos fáceis estes, e é toda uma dinâmica que está a mudar, e é o investimento em casa que também tem que ser um bocadinho mais trabalhado, que talvez não fosse mais habitual. Todos nós sentimos falta dos pais, é coisa que eu nunca achei que fosse dizer, sinceramente. Mas realmente o outro elemento do casal, ou como diz a Diana, é o elemento significativo, não é? Pode não ser o companheiro, faz muita diferença na vigilância e em todo o processo, no fundo, não é? Claro. Todas acabamos por precisar um bocadinho disso. E também nesse rastreio da saúde mental faria sentido termos as tais teleconsultas quando não as podemos fazer presenciais. Exato. Ver a cara das senhoras e perceber ali a linguagem não verbal é importante, e deixamos de perceber. A orientação é muito específica nisso, e diz mesmo nas consultas de obstetrícia devemos estar muito mais atentos à questão da ansiedade da grávida.
E estamos a falar muito do pai, mas nem é só o pai, o próprio confinamento, não é? A grávida fechada em casa. Muitas Claro, vezes com claro. outros filhos, não é fácil gerir nem para quem não está grávido, quanto mais grávida com os outros filhos em casa e fechada. Telescola e Pois toda é a tudo, realidade não é só a alternativa. ausência do pai nas consultas, é tudo o que isto traz. É só para relembrar, podem ainda colocar as vossas questões no Questions and Answers. E temos aqui uma questão relativa ao agendamento da indução de trabalho de parto às 41 semanas, quando a grávida não é encaminhada para a consulta de termo no hospital. Que há bocadinho estávamos a dizer que poderia ser dispensável quando há uma avaliação por um obstetra em contexto particular. Sim. Realmente, essa consulta agiliza um bocadinho o agendamento da indução de trabalho de parto. Qualquer profissional, qualquer ginecologista obstetra que trabalhe na instituição pode agendar a indução de trabalho de parto, mesmo que a senhora não vá à consulta, uma vez que a consulta não tem só o objetivo de agendar a indução, tem o objetivo de verificar se houve alguma coisa que possa ter passado durante a vigilância da gravidez ou se há algum cuidado a ter, mas sendo seguida por um obstetra, acreditamos que esse trabalho seja feito durante o seguimento, portanto o agendamento da indução de trabalho de parto pode ser feito se o profissional trabalha connosco. Se não trabalhar, o ideal aqui seria, e mais uma vez voltamos à mesma conversa, estabelecimento de canais de comunicação e tentarmos agilizar, porque a verdade é que Claro. o nosso país é burocrático, todos sabemos. O nosso Sim. país é cheio de coisas e coisinhas. Esta necessidade de resguardo é a oportunidade perfeita para agilizarmos estes canais. Se não for agora, não vai ser tão cedo. Portanto, tudo o que Eu seja... concordo plenamente. A verdade é que, pronto, por exemplo, não só com as grávidas que são seguidas por obstetra no privado, mas já tenho tido situações em que, por não haver possibilidade de agendamento ter a em tempo consulta, porque útil, as ou de vagas não são ter a limitadas, consulta, exatamente. já tive grávidas que, mesmo não sendo seguidas no privado por obstetra, não tiveram essa consulta porque não foi possível por alguma razão. E, portanto, essas grávidas não podem deixar de ser encaminhadas se chegarem às 41 semanas, não é? E, portanto, a minha prática, aquilo que eu costumo fazer, eu faço uma carta, não é? Portanto, uma carta de acompanhamento da grávida e envio a grávida ao hospital com a indicação de que tem 41 semanas e, portanto, que terá a indicação para internamento para a indução do trabalho de parto. Porque é a forma mais simples, neste momento, que nós temos para isso. É claro que se houvesse, por exemplo, tal canal de comunicação, a partir do momento em que eu tenho certeza que aquela grávida não vai ter essa consulta em tempo útil, não é? Então aí nós poderíamos, através desse canal de comunicação, informar que existe a grávida X, não é? Que, com uma data prevista para o parto de tal, e que, portanto, não teve essa consulta e precisa de um agendamento Podemos para a ir outra indução vez? do trabalho de parto, não é? Falamos outra vez. Não, já nem estou a falar da consulta, já estou isto para agilizar o vosso trabalho, não é? Portanto, isso depois é a organização, isso já nos foge a nós não temos essa percepção, não é? E, Na portanto, prática, imagino que não possam vista todas as prático. pessoas que cheguem àquela altura, têm 41 semanas, se forem 50, não podem ir todas ao mesmo Não dá tempo. para ser tudo no mesmo dia. Pronto, Claro, tem que haver alguma... exatamente. Portanto, nós prática, trabalhamos com a situação específica que temos à frente. Pronto, Claro. é isso. na prática, a consulta das 38 semanas, para uma grávida seguida por um obstetra, a única vantagem será mesmo a indução de trabalho de parto, agendar, mais nada, não é? Porque tudo o resto está visto, à partida e está bem seguida. E o que acontece, pelo menos o que eu vejo de obstetras que não sejam do hospital, é que as senhoras acabam por ir à urgência nessa altura e ou já têm fazemos a 41 gestão. semanas ou então agenda-se o internamento para as 41 semanas. Eles próprios mandam com uma carta, porque há senhoras que não vão ao centro de saúde, não é? Estão só no obstetra e vão com a carta do obstetra lá. Mas tal coisa. Levanta exatamente a questão de que se houvesse uma forma de agendamento e de programação era menos fosse acessível. necessárias. Sim. Eu penso que isso vai ter que ser o futuro, porque o futuro vai passar de uma partilha entre os cuidados primários, os cuidados diferenciados e mesmo entre os obstetras. Porque se nós tivermos canais de comunicação, se nós tivermos mails e que se possam inclusivamente haver partilha e a pessoa falar diretamente, todas essas coisas melhoram.
O problema é que cada centro de saúde, muitas das vezes, tem as suas realidades. Cada serviço e cada médico tem a sua realidade. E muitas das vezes essa não é uma realidade uniforme para todos. O que nós podemos partilhar é aquilo que nós fazemos, que nós conhecemos e que até resulta. Mas se calhar no Algarve inteiro, que temos de Barlavento a Sotavento e condensamos uma zona para o centro hospitalar, para a unidade de Faro, a unidade de Portimão, se calhar aí vamos ter vertentes completamente diferentes e os centros de saúde não trabalham todos da mesma maneira. Aí é que é o grande problema. E quando se faz as consultas de referenciação para programar internamento, no final de contas, para programar o internamento às 41 semanas e não só, porque é para as 41 semanas, mas muitas das vezes também a apresentação pode ser uma apresentação pélvica, pode ser necessário outro tipo de situação. E para que as coisas funcionem melhor, é necessário que hajam canais de comunicação e canais de comunicação que funcionem melhor entre todos os centros de saúde com o próprio serviço. E eu acho que é isso que vocês... Porque eu aqui não sou serviço e é isso que vocês devem articular para que as coisas funcionem o melhor possível e que seja isso uma lição a tirar. E não só, outra coisa que a Vera falou muito e que vocês ao longo de toda esta apresentação falaram, é sobretudo nos rastreios. E eu vou aqui dizer o que foi o serviço, o DPN e o elogio que vos faço àquilo que vocês fizeram como trabalho e um trabalho excelente, que numa altura de pandemia, com o encerramento dos convencionados, vocês conseguiram dizer e conseguiram dar resposta. Conseguiram dar resposta porquê? Porque são carolas, conseguiram dar resposta porque querem muito e porque gostam daquilo que fazem e conseguiram com poucas pessoas conseguirem responder. E isso é muito importante e foi muito bonito da vossa parte e a ti, Diana, acho que tenho que dar um elogio aqui, neste momento, porque foste uma impulsionadora grande deste grande trabalho. E eu acho que isso ninguém pode esquecer. E ninguém pode esquecer porque vocês sabem que existem pessoas, existem grávidas que reconhecem muito o vosso trabalho. E não posso deixar de vos dizer que são muitas aquelas que dizem, eu realmente pensava que o hospital trabalhava mal, pensava que a ecografia não trabalhava bem, mas quando lá entram, quando vem o pessoal, quando vem a vossa humanidade, quando vem a vossa empatia, mudam realmente. Eu acho que isso é uma lição que se tira do novo serviço, do novo DPN e do vosso trabalho para bem da grávida e para bem da mulher. Porque a gente tem que pensar na mulher como mulher, e a mulher é importante em todas as épocas da vida dela, mas a gravidez é uma época muito especial. Nós pensamos muito que elas têm que ser acompanhadas pelo marido, o marido é o companheiro que está muito presente, mas o companheiro que está presente pode estar presente nesta fase de pandemia, por videochamada, por WhatsApp, porque todas as grávidas têm um telemóvel, não há nenhuma que não tenha. Se querem que o marido esteja presente no momento, até para ver a ecografia, ligam o WhatsApp e podem comunicar e ele pode estar a ver. Há outros canais que podem surgir, mas o conhecimento da grávida, saber o problema que ela tem naquele momento e o ensino é aquilo que vocês muito têm estado a fazer. A Ana Bruno felicito muito pela consulta que faz dos rastreios. E não só, porque aqui então compete-me também falar do grande papel dela e o papel fantástico na consulta da IVG. Vocês sabem que a APF muito também tem trabalhado na área da IVG e ela no hospital, na consulta da IVG, felicito-a, porque hoje nós temos contracepção de longa duração numa consulta da IVG, a ela o devemos. Portanto, vocês são um grupo fantástico, são um grupo que estão de parabéns por este trabalho que desenvolveram e compete-me a mim, como vossa colega, dar-vos os parabéns, congratular-me com aquilo que fazem em prol do que é importante, que é a mulher. A mulher em todas as épocas e a mulher em todos os momentos. E é pela mulher e pela gravidez e pelo filho que todos nós estamos aqui a trabalhar. Bem-ajam.
Obrigada. Obrigada, doutora Obrigada. Amália. Também quero dar mais umas palavras, também a agradecer as palavras e também a agradecer a oportunidade também me tem dado, porque isto aqui também não se faz só fechando portas, sou um bocadinho casmurra também e o meu feitio também tem levado, também tenho sido atiçada, mas pronto, isso já são outras conversas que não são bem para aqui. Mas pronto, eu acho que a consulta do primeiro trimestre tem estado a funcionar bem e até mesmo para as 40 semanas e as 41, eu tenho senhoras que me chegam a ligar às 38 semanas a dizer: enfermeira Ana, não marcaram a minha consulta. E nós articulamos com a Marisa, às vezes as senhoras até ligam para a Marisa e eu acho que essa articulação ainda não é muito formal, mas já se vai fazendo. Já se vai fazendo, porque há senhoras que me ligam preocupadas porque aquele número, elas guardam-no. Ele fica lá, a gravidez toda, elas vão lá no primeiro trimestre e às vezes surgem dúvidas e elas ligam e às vezes são coisas que se resolvem em tão pouco tempo e que lhes diminui a ansiedade. Enfermeira, o meu bebê está pélvico, a última vez estava pélvico. Não se preocupe, nós vamos arranjar aqui maneira de ver e de orientar a situação. E orienta-se. Felizmente temos uma equipa muito dinâmica e mesmo as internas que nós temos no serviço têm sido ótimas. Eu sou muito chata e às vezes estou sempre a chateá-las e elas nunca me disseram que não. Até algumas estão aí, pronto, mesmo a nível de pedido de análises. E, por favor, doutora, veja-me lá a datação desta senhora, por favor, veja lá, esta senhora está ansiosa, veja lá se o bebê está ao pélvico. E eu acho que esse tipo de trabalho nós estamos a conseguir e acho que vamos conseguir fazer cada vez melhor. Tenho pena de não estar mais tempo na consulta de IVG, mas não me consigo dividir mais. E pronto. Mas essa deverá ser a grande consulta, saúde sexual e reprodutiva. Pois é. Não só IVG, mas planeamento familiar. É muito importante. É a conjugação das duas, que é o bom. Sim. Poderá ser o futuro. Obrigada. Ninguém sabe. Muito obrigada, doutora Amália. Muito obrigada por tudo. Não. Acho que só fazendo assim uma súmula do trabalho que fizemos agora durante esta hora, canais de comunicação melhoram os cuidados de saúde que prestamos, melhoram a sensação de segurança da grávida, melhoram tudo. E ao contrário do que se possa pensar, e acho que somos todas testemunhas disso, ter um canal aberto não nos sobrecarrega. As senhoras, as nossas utentes acabam por ser responsáveis na forma como o utilizam, porque o valorizam. Portanto, não é por termos uma porta aberta, digamos assim, que de repente estão a ligar porque lhe dói a unha do pé. As pessoas usam o canal de comunicação de forma adequada e que realmente poupa preocupações e poupa trabalho, diminui atos e diminui intervenções, ao contrário de as multiplicar. Temos todos que trabalhar um bocadinho mais nisto, e não só nos canais de comunicação com os utentes, mas nos canais de comunicação com os colegas, com a nossa psicóloga, com os cuidados de saúde primários. Se nós conseguirmos todos comunicar eficazmente, os recursos são muito mais bem geridos, de forma inteligente, e os cuidados que prestamos são melhores. Acho que é o que se tira daqui, o que se tira deste ano que passou, assim, fundamentalmente. Relativamente à mensagem para as grávidas com esta nossa conversa. Os rastreios são para cumprir, não é? Nisso todas concordamos. Os rastreios são para cumprir, a família continua a ser família, o companheiro não está, mas nós tentamos sempre oferecer oportunidades. As senhoras podem tirar fotografias na ecografia, podem fazer vídeos. Quando os companheiros querem falar connosco, nós falamos com eles ao telefone, se não houver outra forma. Alguma flexibilidade na maneira como se faz as coisas também torna tudo muito, muito mais simples. E não sei se tem mais alguma coisa a dizer, doutora Amália? Eu queria só dizer uma coisa. Eu queria dizer e aproveitar este momento para dizer que a APF vai continuar este seu projeto de realização de webinars. Portanto, quer que estejam atentos às nossas páginas, quer estejam porque neste momento estamos em tempo de também dedicarmos a formação. Se calhar o nosso próximo webinar será dedicar também a um problema que afeta muito a mulheres, e esse problema é a incontinência urinária, e se calhar vai ser esse o próximo webinar que nós vamos ter. Mas não só, estejam atentos à página da APF, porque iremos lançar alguns cursos
recursos importantes na área da sexualidade e que precisamos também que vocês vejam. Vejam também na página da APF que temos várias formações, vejam o que aqui a APF Algarve tem feito e que tem ajudado muito. Havia muitas questões que a gente podia estar aqui a falar e a dizer e a debater convosco também o que nós, a APF, fazemos. Mas eu acho que estejam atentas e partilhem connosco e cheguem até nós, porque nós estamos aqui neste lado para vos ajudar naquilo que vocês precisarem. Obrigada. Colegas, últimas reflexões. Cada uma reflexão sobre aquilo que foi esta tarde com a APF neste webinar. Vamos por ordem, doutora Diana. Eu acho que isto correu muito bem, correu muito melhor do que se calhar todas estávamos a pensar. Conseguimos passar aquilo que pretendíamos e interligar as nossas comunicações umas com as outras. E eu acho que, de facto, a questão dos canais de comunicação é extremamente importante. E eu tenho maior percepção, porque felizmente tenho o prazer de conhecer muito bem a doutora Diana Almeida e, portanto, acaba por me facilitar muito o tal canal de comunicação quando é necessário. E eu acho que faz todo o sentido que isto seja uma situação transversal a todos, não é? E, portanto, todos tenham essa oportunidade. E a verdade é que quando nós sabemos aonde é que podemos fazer as perguntas, não é? É muito mais fácil de obter respostas e saber o que fazer a seguir. E, portanto, de facto, canais de comunicação são muito importantes. Gostava também de deixar aqui a minha percepção em relação às minhas utentes e falando um bocadinho aqui do elogio que a doutora Amália fez ao vosso serviço. E eu só posso dizer que é a percepção que eu tenho quando falo com as grávidas. As grávidas, quando vão fazer a ecografia, quando vão à consulta de enfermagem, portanto, eu tenho a percepção e elas próprias manifestam que ficam muito, muito agradavelmente surpreendidas, que correu tudo muito bem, e que vocês trabalham muito bem e que dão muita segurança às grávidas. Elas vêm de lá, de facto, sossegadas, portanto, não vêm inquietas, não vêm com dúvidas, e isso para nós também é muito bom, não é? Porque é um bocadinho difícil para nós, quando elas chegam a nós, depois de irem a vocês e poderem-nos fazer perguntas que, pronto, claramente não seria a pessoa indicada para responder. E isso não acontece, elas vêm de facto seguras e vêm satisfeitas e, portanto, é de agradecer e de elogiar o vosso trabalho e sei que durante o primeiro confinamento, principalmente, e com o encerramento das clínicas convencionadas, que foi uma situação terrível, mesmo para nós nos cuidados de saúde primários, nos vimos muito aflitos com como resolver esta questão das grávidas logo no início, não é? E vocês resolveram, ponto, não é? Portanto, o assunto ficou arrumado e isso foi espetacular e, portanto, é de elogiar e de dizer que continuem o bom trabalho e a gente vai tentando trabalhar em conjunto, está bem? E que manter estes canais de comunicação uns com os outros. Pronto, dou a palavra. Primeira Ana. É isso, eu acho que é isso, é manter os canais de comunicação, falarmos todos, eu acho que tudo se resolve, tudo se orienta. Eu acho que é muito fácil, mesmo a nível das grávidas, aquele número de telefone. É assim, há dias que a enfermeira Fátima e eu já estamos um bocadinho, eu já não posso ouvir o telefone, mas a maioria das vezes são questões que são tão fáceis de resolver, que realmente, e a maioria das vezes são pertinentes, a maioria das situações que estão ali são muito fáceis de resolver e mesmo a nível de cuidados de saúde primário, já há colegas que têm aquele número e que às vezes estão aflitas e em vez de estarem 2 horas a tentar ligar para o hospital, porque é impossível ligar-se para o hospital, é ligarem para nós. É ligarem para nós. Se calhar este número se calhar até devia ser mais divulgado a nível dos cuidados de saúde primário, se calhar depois damos o número para ser mais fácil falarem connosco. Não há problema nenhum. Não há problema nenhum. Porque nós conseguimos e não é assim tão difícil.
mais tarde, mais cedo, com um bocadinho mais de existência, porque realmente há pessoas há administrativas que ligam para o nosso geral e dizem finalmente consigo falar com alguém. E eu realmente, se tentarem falar para o hospital, para o número geral, vão ver que é desafiante e que às vezes é desesperante. Já Por isso tentei, eu acho que às já vezes tentei. um e-mail Eu também. para o centro de diagnóstico facilmente responde. Para o e-mail do centro de diagnóstico ou para a consulta ali da enfermagem. Acho que é manter a comunicação e nós vamos resolver isto tudo e melhorar os nossos cuidados às grávidas, que é o mais importante. Doutora Vera? O que eu tenho a dizer é que podíamos estar aqui a tarde inteira na conversa. Ai, pois era! Isto vai ter que acabar com seca. Passou muito rápido. Mas pronto. Agradecer à organização. Foi um ótimo bocadinho não ver isto como trabalho e conversar e partilhar experiências diferentes e pontos de vista diferentes, porque cada um está no seu cantinho e vamos falando e discutindo os casos quando aparecem, mas às vezes não falamos destas noções gerais que acho que é muito importante. Os meios de comunicação é importante, mas eu acho que temos todas que pensar que a falar é que a gente se entende em todos os sentidos. E não é só o acesso que elas têm a nós, mesmo quando nós estamos com elas, é tão importante falar com as grávidas e dar-lhes tempo para falar. E isso resolve metade dos problemas e das dúvidas e da confusão que vai naquela cabeça. É muito importante e entre nós também. Acho que isso é mesmo essencial. E às vezes a questão do pai, coisas tão pequeninas como nós darmos uma fotografia só para ele ter na carteira, que não vai junto com o relatório, pode ajudá-lo a todos os dias a abrir a carteira e ver e sente e vai criando uma ligação. Ou seja, coisas tão pequeninas que nós podemos fazer e que às vezes podem fazer toda a diferença na vivência da gravidez, tendo em conta os tempos em que correm. Depois, só em relação ao que eu falei, e isto agora já não é em termos de despedida, mas só uma coisa importante, que realmente aqui não é uma pergunta, mas um comentário que houve. Efetivamente, as ecografias parecem seguras na gravidez, parecem exames seguros, mas como em tudo, durante a gravidez, quanto menos nós pusermos o feto a coisas exteriores, melhor. Portanto, estar a repetir ecografias não é só do ponto de vista da ansiedade da grávida, mas, pronto, achamos que não faz mal, mas 100% de certeza nunca ninguém tem. Portanto, ecografias de repetição, há indicações para isso e quando é quando o benefício supera o risco e, portanto, isso também é importante referir no sentido das grávidas não estarem sempre a repetir. E pronto, um beijinho a todas e obrigado por este bocadinho. Só faltou o chazinho e as bolachinhas aqui igual para todos. A próxima é com caneca de chá, pois, exatamente. Agora não podemos dizer, eu trago o bolo, não dá. Mas pelo menos o chazinho deu, não é? E foi muito isso que foi falado entre nós, não é? Quando aceitámos estar neste bocadinho, neste sábado à tarde, foi criar um momento de partilha. Nós no início nem sequer queríamos PowerPoints nem nada, que era mesmo só termos um bocadinho a falarmos sobre estas coisas, não é? Que é importante na fase atual em que estamos, não é? E felizmente, e nem estávamos à espera de outra coisa, correu muito bem, não é? Portanto, será um momento a repetir com outros assuntos, outros temas, quem sabe. Portanto, obrigada a todas e pronto, e fiquem bem, e bom resto de sábado e tenham um bom domingo. Obrigada Igualmente. Obrigada à PF Obrigada, pela oportunidade. Obrigada, doutora Amália, e numa próxima oportunidade com chá. Agora já sei. Mas antes de acabar, eu tenho que dar um obrigada muito, muito grande às minhas colegas da APF, do Departamento da Formação, que tornaram possível este Zoom. Sem elas, isto também não seria possível. Obrigada, APF. Obrigada, colegas. Tchau. Até segunda-feira. Adeus. Tchau, Diana. Já estou só a acabar de responder aqui às perguntas. Sim. Podes. Isto agora fica gravado. Ok? Isto está gravado depois no site da APF, está bem? Ouviste? Sim. Ok. Tchau. Até a próxima. Ok, tchau. Beijinhos a todos. Obrigada. Tchau. Tchau, beijinhos, tchau.